Olá a todos e sejam bem-vindos de volta a mais um tutorial. Como sempre, meu nome é Santiago e fico muito feliz que você esteja de volta aqui no canal para assistir a mais um tutorial. Hoje vamos conferir a parte 2 de Vamos aprimorar o I/O. Se você ainda não viu o vídeo anterior, recomendo fortemente que o faça. Vamos melhorar essa S? É um software que, como o próprio nome indica, é usado para melhorar fotos antigas e modificá-las para diferentes fins. No vídeo anterior, abordamos as funções básicas do Let's Enhance That I/O. Usamos algumas ferramentas para colorir fotos antigas, restauramos algumas imagens também e, no geral, vimos as funções mais básicas que o software oferece. Como eu disse no vídeo anterior, vou fazer um tutorial em 5 partes sobre o Let's Enhance That I/O. Esta é a segunda parte, então, se você não quiser perder nenhuma das partes, eu realmente convido vocês a se inscrever e ir no canal e comentarem nos vídeos. O que vocês acham desses tutoriais? Vamos usar a versão gratuita do software. Como vocês podem ver aqui na minha tela, temos 6 créditos disponíveis na conta que criamos no vídeo anterior. Mas se você quiser usar a versão paga, temos alguns links de afiliado na descrição aqui embaixo para você aproveitar todas as ferramentas que o software oferece também. Então hoje vamos abordar algumas das funções mais avançadas. Digamos, funções que o Let's Enhance.io oferece para usarmos imagens em diferentes cenários e funcionalidades. Vou tirar meu rosto da tela para que vocês possam ver melhor a minha tela. Vejo vocês no final. Aqui está a conta que criamos no uso anterior do Let's Enhance.io. Tínhamos essa imagem que restauramos usando o software. Mas o que vamos fazer hoje, antes de tudo, é usar uma imagem e aumentá-la para que possamos utilizá-la em um cenário de impressão. Vamos falar sobre um termo chamado DPI. Tem uma aba aberta aqui das perguntas frequentes do Let's Enhance. DPI basicamente significa pontos por polegada. Então, quanto maior o DPI de uma imagem, mais nítida e definida ela vai ser. Temos aqui o exemplo desta imagem com 50 dpi e desta imagem com 300 dpi. Você pode usar o software para aumentar o dpi das imagens. Assim, se você quiser imprimi-las, elas não vão ficar tão borradas quanto esta aqui, mas vão ficar nítidas e definidas como esta outra. À direita, temos uma pequena tabela aqui que o Let's Enhance AI disponibiliza na sua área de perguntas frequentes. Ela traz algumas recomendações de DPI para tamanhos de impressão. A maioria delas é de 300 dpi, que é um número muito bom para obter uma imagem nítida e definida. Para uma foto 10 por 15, o DPI recomendado é 300. O mesmo vale para as medidas 20 por 25 e 45 por 60. Um outdoor é muito maior. Então, o DPI não precisa ser tão alto porque as pessoas não vão olhar de perto. Você vai olhar para um outdoor de uma distância bem grande, então não vai ficar reparando nos pontos individuais por polegada. Aqui temos outra informação útil que vale a pena destacar. A I/O mostra para a gente a que distância você precisa estar para enxergar uma imagem realmente nítida e clara. Se você tiver a menos de 30 centímetros da imagem, vai precisar de uma imagem com 300 dpi ou mais. Se você tiver 1 metro de distância, o DPI vai ser um pouco menor. Porque, como eu estava dizendo, por exemplo, no caso do outdoor, você não vai olhar para aquela imagem tão de perto assim. Então, se você tiver a 1 metro de distância, o DPI é um pouco menor, 180. Se você tiver a 2 metros de distância, o DPI vai ser metade desse valor. E se você tiver 20 pés ou mais? Pela imagem que você está tentando visualizar, o DPI será de apenas 30. Como mostra a imagem do outdoor aqui, a última parte desta explicação, aqui mesmo, diz DPI, para diferentes casos de uso. Se quisermos usar imagens da web, o DPI não será tão alto quanto você pode ver aqui, apenas de 72 a 96. Mas, por exemplo, se você quiser usar a imagem para uma revista, se quiser imprimi-la em uma revista, o DPI vai ser 300 porque você precisa que a imagem fique um pouco mais nítida. Impressões de arte fina, digamos que sejam impressões em livros sobre arte ou algo assim. O DPI vai ser muito mais alto, podendo chegar a 600. Então, digamos que queremos imprimir uma imagem que temos e que não é tão recente. Eu tenho essa imagem que baixei da minha conta do Facebook, de 2008. E, como você pode ver aqui, não é uma imagem muito grande, tem apenas 600 por 453 pixels. Se eu fosse imprimir essa imagem, ela sairia muito borrada e não ficaria tão boa.
Podemos ver a aba de entrada e a aba de saída se simplesmente melhorarmos usando esses presets que temos à direita. Se deixássemos a foto antiga aplicada, a resolução final seria o dobro da resolução original, e o tamanho da impressão seria esse aqui, 10 centímetros por 7,5 centímetros. Não ficaria tão grande, mas o DPI seria exatamente o que queremos, 300. Se quisermos mudar esses presets, podemos ir até a aba de presets à direita da aba de operações. E podemos escolher entre várias opções diferentes. E a resolução e o tamanho da impressão mudariam. Todas elas têm 300 dpi definidos como padrão, porque esse é o número mágico que queremos, quando estamos imprimindo uma imagem que vamos olhar de perto. Então, digamos que queremos imprimir uma imagem grande, uma imagem de 18 por 12 polegadas. Isso mudaria bastante a resolução. Seria mais ou menos 10 vezes a resolução da imagem original. E se clicarmos em aprimorar, o software vai levar alguns minutos para criar a imagem que queremos em um cenário de impressão. Então, esta é a imagem que o software criou. Se demos um zoom bem grande, você pode ver que os olhos estão muito mais nítidos. O pelo está muito mais nítido, assim como os tecidos do tapete atrás dele. Vou baixar a imagem. E podemos conferir a imagem original. Esta é a imagem original. Como você pode ver, ela é bem pequena. Se fôssemos imprimir isso, não ficaria tão bom. E podemos ver a versão aprimorada. Como você pode ver, está muito mais nítida, é muito mais adequada para impressão em grande formato. Mais uma vez, a imagem original e a imagem aprimorada. Nenhum detalhe se perdeu na versão aprimorada. Podemos ver claramente os olhos dele, o rosto dele, o tapete atrás dele. Como mostrei no vídeo anterior, temos alguns modelos de IA, digamos, que podemos escolher. No vídeo anterior, usamos o suave e o forte, além do de foto antiga. Então, se você quiser conferir todas essas funções, eu realmente te convido a assistir o vídeo anterior que publicamos no canal. Vou usar essa imagem mais uma vez para um cenário diferente. Vamos supor que você não queira imprimir a imagem, mas queira usá-la em uma página da web. Mas como sabemos, a maioria das telas hoje em dia tem uma capacidade de resolução muito maior do que tinham em 2008, quando essa imagem foi criada. Então, se quisermos usar essa imagem em uma página da web, precisaríamos aprimorá-la e aumentá-la para uso na web. Para esse propósito, podemos escolher entre esses diferentes modelos. Mais uma vez, vamos supor que a arte digital seja a opção que queremos usar, porque ela realmente melhora a resolução da imagem original para usarmos, por exemplo, em uma página da web. Antes de aprimorar a imagem, quero mostrar algumas opções avançadas que temos aqui no canto inferior direito. Podemos escolher diferentes formatos para a imagem final, e esses formatos vão ser usados para diferentes finalidades. Temos duas opções diferentes para escolher, JPEG ou PNG, ou podemos deixar no automático. Vou te explicar quando você deve usar essa opção e quando deve usar a opção PNG. O arquivo JPG é uma das formas mais comuns de armazenar fotos digitais. Ele passa por um processo de compressão, então o tamanho da imagem é significativamente reduzido. Mas, como resultado, a definição não fica tão nítida quanto quando você usa um arquivo PNG. O arquivo PNG significa Portable Network Graphics, e ele consegue lidar com muito mais cores do que o arquivo JPG. Ele é mais usado para gráficos na web, logos, gráficos, ilustrações e assim por diante. É mais voltado para o lado artístico, digamos assim. Então, nesse cenário que estamos analisando, como eu estava dizendo para você, nós vamos usar essa imagem para uma página web. Então, o formato PNG seria muito mais adequado para a imagem final. Eu vou aprimorar a imagem e ver o que o software cria usando o preset de arte digital e o formato PNG. Então, esta é a imagem que o Let'sEnhance.io criou. Ela é um pouco parecida com esta aqui, mas não aumentou tanto as dimensões. Só deixou umas 3 ou 4 vezes maior. E, como sempre, você pode baixar a imagem para usar em diferentes cenários e situações no seu trabalho ou na sua vida pessoal. É basicamente isso para esta segunda parte do tutorial do Let'sEnhance.io, como eu estava dizendo no vídeo anterior. Usar esse software é realmente fácil. É muito intuitivo, você pega o jeito do software bem rápido, não é nada difícil de usar. Espero de verdade que esse tutorial tenha sido útil para vocês. Estou planejando fazer mais 3 vídeos sobre esse software,
o letsemhands.io. Se vocês não quiserem perder nenhum deles, convido vocês a se inscrever no canal mais uma vez. Meu nome é Santiago, fico muito feliz que você esteja aqui. Quero ler todos os seus comentários aqui embaixo. E sem mais delongas, nos vemos no próximo vídeo. Bye bye!